Ok, pessoal, vamos para o nosso resumo da lição da semana. Hoje com a lição de número 7, continuando o nosso percurso no Evangelho de Marcos. Como de costume, vamos para o título da lição e o verso. Quem pode me ajudar? Título: Ensinando discípulos. Verso para memorizar. Então, convocando a multidão e juntamente os seus discípulos, Jesus disse: Se alguém quer vir após mim, negue-se a si mesmo, tome a sua cruz e siga-me. Marcos 8:34. Ok. A lição dessa semana faz parte de uma duplinha. Essa semana a gente vê a parte 1, semana que vem a parte 2, e o título geral é esse, Ensinando os Discípulos, ou seja, o nosso foco de atenção nas próximas 2 semanas tem a ver com os ensinamentos de Jesus, ou um resumo dos ensinamentos principais de Jesus na abordagem de Marcos, ensinamentos esses diretamente direcionados aos discípulos, no que diz respeito tanto à missão de Jesus, quanto à função deles como discípulos, depois do processo da ascensão de Cristo, ou seja, qual seria a missão, qual seria o trabalho deles. Olhando para esses ensinamentos, nessa primeira parte do bloco, ou seja, nesse primeiro movimento de estudo a respeito dos ensinamentos de Jesus, a gente tem aí alguns tópicos importantes a respeito, basicamente, de 3 temas principais. O primeiro deles, uma disputa interna que a gente percebe entre os discípulos em função da expectativa da implantação do reino de Cristo. Obviamente, fruto da herança histórico-judaica, da herança das apresentações dos líderes religiosos da época, os discípulos não são diferentes da população comum em relação às expectativas a respeito da implantação do reino de Deus, do reino de Cristo ou do reino do Messias. Eles ainda guardavam a expectativa de um reino físico implantado por Jesus, Jesus sendo colocado como governante ou como rei, e obviamente começa uma disputa interna entre os discípulos a respeito de quem vai ter as melhores posições ou as melhores benesses nesse novo reino que Cristo vai implementar. Essa é uma questão. Uma segunda questão tem a ver com a morte e ressurreição de Cristo. E parte dos ensinamentos de Jesus, que a gente vai estar olhando nessa semana, em particular na lição, tem a ver com o anúncio ou prenúncio de Cristo a respeito da sua morte, a respeito da sua ressurreição, e a respeito da traição, no caso específico, da nossa visão da história, a traição promovida por Judas na entrega de Jesus para o julgamento e morte. E uma terceira questão, que vai estar no centro de atenção dessa semana, tem a ver com o discipulado, no que diz respeito ao custo do discipulado, quanto impactaria a vida dos discípulos o aceitar ser discípulo, o aceitar seguir a Cristo, e mais do que isso, do que era necessário em termos de recepção e disposição, recepção enquanto dom do Espírito, e disposição enquanto posicionamento dos discípulos na resposta ao chamado para a missão, o que era necessário para os discípulos para serem aquilo que Jesus pretendia, serem os apóstolos que Jesus pretendia para a propagação do ministério futuro. Então, esses elementos vão estar aí nos ensinamentos desta semana e uma segunda parte desses ensinamentos na semana que vem. Já logo de partida, o verso de abertura, Marcos 8, verso 34, traz algumas coisas importantes para a gente prestar atenção. A primeira delas, Jesus convoca a multidão e juntamente os seus discípulos e diz: se alguém quer vir após mim, negue-se a si mesmo, tome a sua cruz e siga-me. 3 referências importantes neste texto. A primeira delas é o seguir a Jesus tem uma implicação direta naquilo que nós desejamos, e esse desejar tem uma implicação direta na resposta, ou seja, para seguir a Jesus eu preciso escolher fazê-lo, e para escolher fazê-lo significa que eu estou deixando alguma coisa. E esse deixar alguma coisa é a negação de si mesmo. Esse é o primeiro aspecto importante do chamado. O segundo aspecto do chamado tem a ver com a cruz. Cada um tem uma cruz para levar, e é interessante essa abordagem de cada um ter uma cruz, porque isso se compara com um outro texto também de Jesus, uma outra referência de Jesus, que é o fato
de que a gente deveria dispor, a gente deveria abrir mão das nossas cargas e colocá-las sobre Cristo. E é curioso que se Jesus pede que a gente entregue as nossas cargas para que ele carregue, ele pede que a gente leve uma cruz. Que cruz é esta? E o terceiro aspecto é a expressão siga-me. Essa expressão siga-me que está no fim do bloco, e na realidade, para nossa perspectiva lógica, deveria estar no início do bloco. Ela está no fim por quê? Porque primeiro tem o desejo. Esse desejo tem uma implicação, que é negar-se a si mesmo. Tem uma cruz que é necessário carregar, e uma vez que eu entenda que cruz é essa, então a expressão siga-me faz sentido. Tudo isso tem a ver com o que a gente vai estudar nessa semana. Primeira referência, primeira parte da história desta semana tem a ver com a cura de um cego. Se a gente abre o texto de Marcos, a partir do verso 22 ao 30, ali tem esse episódio. Chegaram a Betsaida, lhe trouxeram um cego, rogando-lhe que o tocasse, e Jesus, tomando o cego pela mão, levou-o para fora da aldeia. E ali, fora da aldeia, ele aplica saliva nos olhos, impõe as mãos sobre o cego, e então pergunta, você vê alguma coisa? E o cego diz, sim, eu vejo, e vejo como homens, mas parecem árvores andantes. E então Jesus novamente põe a mão sobre os olhos dele, e passando agora a ver claramente, ficou restabelecido, e distinguia tudo com perfeição. Então Jesus manda ele embora para casa, recomendando que não entre novamente na aldeia. Então, o primeiro episódio dessa semana tem a ver com a cura desse cego, e o autor da lição escolheu como título Vendo Claramente. Na realidade, ele usa esse título como uma metáfora de algo que acontece unicamente neste milagre de Jesus. É um milagre em que Jesus cura alguém em duas etapas. A gente não tem explicações mais precisas ou explicações mais profundas do porquê Jesus tenha curado esse cego em duas etapas, mas há algumas conjecturas que acabam se estabelecendo a partir disso, a partir dessa referência, da cura do cego em duas etapas. A primeira delas, interessante, é a comparação com o que estava acontecendo nos ensinamentos que Marcos separa para este momento do capítulo 8 e do capítulo 9, para esse trecho específico do Evangelho. Marcos separa algumas instruções que têm relação com isso, e talvez isso seja a motivação para escolher esse milagre nesse ponto da história. Lembra que, se a gente observar a lição anterior, ao estudo que fizemos na lição anterior, há diversos aspectos importantes dos embates de Jesus com os líderes da época, com os líderes religiosos da época, e algumas coisas em relação a isso que contrastam com a fé necessária para seguir a Cristo. E aqui, esse ver claramente, como um episódio de narrativa introdutória a esses ensinamentos de Jesus, soa como algo curioso. Talvez a forma de Marcos, ou a escolha de Marcos para esse relato, tenha a ver exatamente com essa questão. Era necessário que tanto os discípulos quanto aqueles que desejassem seguir a Jesus pudessem enxergar claramente o que era seguir a Jesus. E por isso essa sequência dos conselhos. Primeiro, é necessário que eu me negue, é necessário que eu tome a cruz, a minha cruz, e depois siga Cristo. Ou seja, seguir a Cristo é uma atividade consciente que necessita de uma visão clara a respeito de tudo que está envolvido neste processo. Essa visão turva inicial da cura do cego, observando os vultos como se fossem árvores andantes, ou seja, ele vê os sujeitos ao redor dele, mas não vê com nitidez e dá a impressão de que sejam árvores, ou seja, sejam troncos de árvore caminhando de um lado para o outro. E depois ele começa a distinguir com perfeição. É exatamente o que está acontecendo com os discípulos e com a multidão. Conforme Jesus vai ensinando os discípulos, vai instruindo os discípulos, a visão deles a respeito das coisas vai clareando, vai melhorando, vai se tornando cada vez mais nítida, a ponto de eles entenderem o que implica seguir Jesus. E a pergunta é, o que implica seguir a Jesus? Uma primeira referência importante na sequência desse milagre é que Jesus manda o cego de volta para casa sem entrar na aldeia. Isso tem a ver com aquilo que a gente já viu em outras lições, chamado segredo messiânico. Ou seja, não era o momento de Jesus se revelar de forma explícita para os outros, mas Jesus vira para os discípulos, logo depois disso, e faz um questionamento. E esse questionamento tem a ver com quem as pessoas estão dizendo, ou
que pessoa Jesus representa para a multidão? E essa pergunta feita para os discípulos retorna com respostas curiosas. Jesus pergunta quem eles dizem que eu sou, e uns respondem João Batista, outros respondem Elias, alguns respondem talvez um profeta. E aí Jesus vira de forma direta aos discípulos e pergunta: e vocês? Quem dizem que eu sou? E Pedro, para variar, se adianta e diz: tu és o Cristo. E então Jesus faz uma advertência a eles, que é coerente, consistente com aquilo que aconteceu com o cego. Jesus diz para eles: não falem disso para ninguém, não contem para os outros isso. Ou seja, não digam para as pessoas que eu sou o Cristo, que eu sou o Filho de Deus, que eu sou o Cristo de Deus, ou sou o Messias. E, de novo, qual a razão para isso? Uma das questões ainda não havia chegado o momento de Jesus ser identificado como tal, mas era importante que os discípulos tivessem certeza de quem Jesus era. E essa questão da certeza de quem Jesus era está ligado com as instruções que Jesus vai dar para eles a respeito da sua morte. Então, a sequência do texto de Marcos 8, próximo bloco da lição, vai tratar disso. Jesus anuncia a sua morte, dizendo: é necessário que o Filho do Homem sofra muitas coisas, seja rejeitado pelos anciãos, pelos principais dos sacerdotes e pelos escribas, então seja morto e depois de 3 dias ressuscite. E o texto de Marcos faz questão de deixar claro que Jesus expunha claramente as coisas que iriam acontecer com ele. Então Pedro se adianta, novamente Pedro, e repreende Jesus para que Jesus não fale mais dessas coisas, porque isso não soa bem. Avisar as pessoas que ele vai morrer não é exatamente a melhor das notícias para quem está com a expectativa de um Messias governante, de um Messias rei. Jesus então vira para Pedro e diz: aparta de mim, Satanás. O mesmo Jesus que elogia Pedro quando Pedro reconhece que ele é o Cristo, é o Jesus que condena Pedro quando Pedro tenta dissuadir Jesus dos seus ensinamentos. Do que se trata esse texto? E isso tem coerência com o milagre que se passou anteriormente. Era necessário que os discípulos enxergassem claramente a Jesus, e alguma coisa ainda deixa a visão deles turva, nebulosa. Uma hora eles têm certeza de que Jesus é o Messias, em outro momento eles não têm tanta certeza assim, ou pelo menos não compreendem exatamente o que significa Jesus ser o Messias. Na sequência disso, depois da reprovação de Pedro, vem um outro episódio importante. Convocando a multidão, juntamente com seus discípulos, ele começa a adverti-los a respeito do que significa segui-lo. Se alguém quer vir após mim, se negue a si mesmo, é o verso central da lição. E então, como sequência a esse verso, vem algumas advertências importantes. Quem quiser salvar sua vida, perdê-la-á. E quem perder a vida por causa de mim e do Evangelho, vai salvá-la. Que aproveita o homem se ganhar o mundo inteiro, perder a sua alma e assim por diante. Qual é a instrução aqui? A pergunta que o autor sugere é: quanto custa o discipulado? E essa é uma pergunta importante, principalmente se a gente lembrar do contexto do início do Evangelho. Aceitar seguir a Jesus naquela época, dentro do Império Romano, no início da propagação do cristianismo, ia implicar em um custo altíssimo. E esse custo, a própria vida. E por várias vezes Jesus dá indicações aos discípulos nessa direção, de que haverá um custo, e esse custo será um custo importante, no sentido da aceitação do Evangelho e da aceitação de ser um apóstolo. Por que é importante essa percepção de que há um custo? Porque é importante que os discípulos tivessem isso muito claro. A euforia de ver os milagres de Jesus seria facilmente substituída pela tristeza, pelo medo, por todas as coisas que envolveriam um processo de perseguição contínua do Império. Era importante que os discípulos, ao se lançarem ao ministério, ao aceitarem o chamado para seguir Jesus, entendessem qual é de fato o preço, quanto isso lhes custaria. Há até um episódio curioso, e a gente já viu também em outras lições, entre João, Pedro e Jesus, com respeito à fala de Jesus de que os discípulos sofreriam, mas João, de alguma forma, sobreviveria. Isso até gerou a lenda urbana de que João não morreria, João viveria para sempre.
Embora isso não seja verdadeiro, a única coisa que Jesus estava dizendo é que João não passaria pelo martírio, como todos os outros discípulos passaram. Mas isso mostra um pouco do que, de fato, era a intenção de Jesus em adverti-los desse preço. Qual é a cruz que pretendia Jesus cada um deles carregasse? Uma vez que os fardos deveriam ser colocados sobre Cristo. E aqui há um aspecto interessante e importante do Evangelho. Sim, de fato, cada um de nós tem uma cruz para carregar. E essa cruz tem a ver tanto com a negação de si mesmo, ou seja, abandonar aquilo que é a natureza do pecado, aquilo que é o impacto do pecado na vida, enquanto negar isso, ou seja, negar os desejos da carne, negar os desejos do ser humano. Em contrapartida, significa tomar a cruz, que há algo na direção do seguir a Cristo que importa ao ser humano e que, de alguma forma, gera a esse ser humano um desconforto. E esse desconforto tem a ver com essa luta incessante entre aquilo que se percebe da existência do pecado no ser humano e aquilo que se deseja enquanto busca pelo Cristo. Portanto, a cruz a ser tomada a cada dia é a cruz de aproximar-se cada vez mais de Deus. E toda vez que se aproxima de Deus, duas coisas vão sempre acontecer. A primeira delas é uma clareza muito grande a respeito do próprio pecado. A segunda delas, em relação a essa proximidade, é a certeza cada vez maior, cada vez mais aumentada do que significa a graça de Cristo e o perdão de Cristo sobre esses pecados que vão se tornando cada vez mais evidentes. Ou seja, tomar a cruz é exatamente isso, é aproximar-se de Deus sem o receio de que quanto mais próximo dele, mais certeza a gente tem dos nossos próprios pecados, da nossa própria condição e da nossa necessidade constante da presença de Cristo na vida. É muito mais confortável se afastar de Cristo e não ter essa sensação de culpa resultante da percepção do pecado. Por outra via, é importante que essa culpa aconteça para que a necessidade da graça ocorra e a salvação possa se operar. Portanto, sim, há uma cruz a ser levada e essa cruz tem a ver com essa proximidade de Deus, com estar próximo de Deus. E isso é antagônico à natureza pecaminosa. Por isso, esse desconforto, essa mescla de um conforto pela graça e o desconforto pela percepção do tamanho do pecado. É o dilema que Paulo insiste em retratar no livro de Romanos, quando ele aborda essa questão do dilema interno do ser humano, que quanto mais perto de Cristo chega, mais certeza tem do seu pecado, mas também quanto mais perto de Cristo chega, mais certeza tem da salvação. E esse dilema, esse desconforto é constante no processo. Na continuidade da lição dessa semana, a gente vai ter um outro debate interessante, resultante de algo que está na pergunta de Jesus, e está numa das afirmações de Jesus a respeito do que ocorreria com os discípulos e parte da multidão. Jesus faz uma afirmação curiosa de que o reino de Deus será manifesto e eles verão a glória de Deus antes que vejam a morte, ou seja, parte daqueles que estavam entre os discípulos ou na multidão teria a chance de ver o reino de Deus antes de provar a morte. E numa primeira abordagem, numa primeira leitura desse texto, a gente poderia ter a impressão de que Jesus estivesse falando a respeito da segunda vinda e de que ele voltaria nos dias dos discípulos. Embora não seja deste evento que Jesus esteja falando. E isso se percebe logo depois, na sequência do texto, no livro de Marcos, que é quando Marcos retrata Jesus no Monte das Oliveiras e a transfiguração. Jesus tira de entre a multidão 3 dos discípulos, sobe ao Monte das Oliveiras com ele e lá a glória de Deus se manifesta em Cristo e vê-se Cristo na sua forma resplendente de glória. E aparece ali mais 2 sujeitos juntos. E esses 2 sujeitos que aparecem na cena, Moisés e Elias, tomam de surpresa os discípulos, tanto pela cena da glória de Deus manifesta, quanto pela presença destes 2 ali, a ponto de que Pedro novamente entra em cena e sugere a construção de 3 tendas, e aqui é interessante entender o que Pedro de fato queria. Essa ideia de tendas era como se fosse construir 3 pequenos tabernáculos para que aqueles seres divinos, entre aspas, que manifestavam a glória divina, estivessem ali. Óbvio que Pedro fala isso sem muito pensar,
na intempestividade típica de Pedro. Logo depois dessa cena, uma nuvem cobre a cena e daqui a pouco eles só veem Jesus e não veem mais os outros, e a glória de Deus se dissipa e eles voltam à condição normal. O que importa nessa cena? O que importa nessa cena é a confirmação que acontece ali de duas questões. Das afirmações que os discípulos fizeram, principalmente Pedro, de que Cristo era o Cristo de Deus, que era o Messias, que era o Filho de Deus. Mas a segunda confirmação é da glória manifesta realmente nele. E isso dava a certeza de que, de fato, eles estavam seguindo ao Messias prometido. O detalhe interessante é que descem os 4 do Monte das Oliveiras e Jesus dá uma instrução aos 3 que não divulguem o que aconteceu. Pelo menos, não naquele momento. E eu fico imaginando quando é que os discípulos contaram para os colegas, para os demais discípulos, o que havia acontecido ali. E é fato que contaram porque há outros relatos deste mesmo evento. Marcos, por exemplo, está relatando isso e Marcos não fez parte da cena. O que significa que essa história foi contada, ela foi disseminada para outros em algum momento. Mas Jesus pede que, num primeiro momento, isso não seja propagado, isso não seja dito a ninguém. Isso fique em segredo. Na sequência, a gente vai ter um movimento de Jesus partindo dali, indo para uma outra região. E nesse caminhar, ou seja, nesse caminho próximo ali ao Mar da Galileia até a cidade de Cafarnaum, os discípulos começam a conversar em função das coisas que vinham ocorrendo e da possibilidade da implantação do reino de Deus. E o resultado dessa conversa é que eles começam literalmente a disputar quem vai ser o maior no reino de Deus. Em função dessa disputa, o que acontece? A consequência dessa disputa é Jesus interpelá-los e questionar o que vocês vinham discutindo entre vocês. Qual é o assunto que vocês vinham debatendo entre vocês? E esse assunto de debate entre eles vira um foco de atenção específica de Jesus, porque Jesus sabia que eles estavam disputando quem seria o maior no reino. E óbvio que os discípulos não tiveram coragem de responder para Jesus o que eles vinham conversando, seja por vergonha ou por medo. E Jesus insiste nessa conversa, insiste nessa direção e começa a questioná-los. Quem quiser ser o maior no reino de Deus deve ser aquele que mais sirva. Quem quiser ser o primeiro, esse deve ser o último. E assim, sucessivamente, Jesus vai abordando essa discussão. Por que era importante essa discussão entre os discípulos? Sob o ponto de vista dos discípulos, eles ainda não haviam entendido direito qual era o reino de Cristo a ser manifesto. Sob o ponto de vista de Cristo, era importante adverti-los de que se eles continuassem naquela direção, perderiam o reino. E Jesus usa de alguns exemplos duros para ilustrar isso e usa um exemplo simples para que eles entendam qual é a simplicidade do reino, escolhendo uma criança e mostrando que se receberem uma criança no nome dele, é como se o tivessem recebido. Ou seja, Jesus começa a ensiná-los o que significa servir, o que significa estar disponível para o serviço, porque isso era parte do que seria importante e necessário na sequência quando Jesus fosse embora, e eles tivessem que representar Jesus para outras pessoas. Ou seja, Jesus começa a demonstrar para eles de que tipo de mensagem e testemunho ele está falando quando convoca os discípulos para segui-lo. Por fim, há uma última abordagem que a gente vai ter a chance de observar na lição dessa semana, nas instruções para os discípulos, que tem a ver com essa discussão que eles tiveram previamente e o quanto isso impactaria no prejuízo tanto para eles quanto para os demais em relação à compreensão do Evangelho. Ou seja, essa disputa baseada no orgulho, na prepotência, na autossuficiência, resultaria em afastamento das pessoas de Deus. E Jesus começa as instruções dizendo: quem fizer tropeçar a um desses pequeninos crentes, melhor lhe fora que se pendurasse no pescoço uma grande pedra de moinho e lançasse no mar. E se a tua mão te faz tropeçar, corta fora, pois é melhor entrar maneta na vida do que, tendo as duas mãos, ires ao inferno para o fogo inextinguível. E assim Jesus faz vários exemplos nessa mesma direção. A pergunta que sempre soa nesse bloco de texto, dos versos 42 a 50 do capítulo 9, tem a ver com o fato de Jesus usar de uma expressão pouco usual no contexto bíblico, no sentido da mensagem bíblica.
que é a expressão do inferno e de um fogo inextinguível. Estaria Jesus defendendo a ideia grega de um inferno queimante eterno, para onde os ímpios ou aqueles que não são salvos vão e ficam lá ardendo por toda a eternidade. Quando a gente olha esse texto com um pouco mais de calma, a gente percebe que, na realidade, Jesus está usando de algo que é conhecido para eles, mas fazendo isso às avessas. Afinal de contas, Jesus está dizendo que aqueles que são perfeitos vão para o inferno, e aqueles que são caolhos, pernetas, manetas, esses vão para o céu. Ou seja, como se o céu fosse um lugar para onde as pessoas vão mutiladas por aquilo que, entre aspas, negaram de si mesmo e retiraram de si mesmo para poder estar no céu. Como é óbvio que no céu não haverá pessoas imperfeitas, o que Jesus está fazendo aqui, literalmente, é um jogo de palavras baseado em uma crença da época. Ou seja, usando de um certo, entre aspas, humor na sua apresentação, invertendo a lógica dos fatos. Em outras palavras, o que Jesus está dizendo, não adianta eu me achar perfeito e me considerar perfeito, eu não irei para o céu. Eu só irei para o céu quando eu entender aquilo que há de pecado em mim e assumir isso e entregar isso a Deus para que Deus corrija, para que Deus mude, para que Deus transforme. E a proposta é, se tem algo que faz escandalizar, e aqui Jesus inverte de novo a questão, se algo que eu tenho ou sou escandaliza outro, é melhor que eu me resguarde disso para que outros sejam salvos. Portanto, a salvação não tem a ver simplesmente conosco, tem a ver com as outras pessoas que estão conosco. E é importante que as outras pessoas percebam esse Cristo em nós, a partir das múltiplas manifestações do caráter de Cristo e das suas condições impressas no ser humano, visíveis para outras pessoas. E por isso, essa insistência de Jesus de que não sejamos tropeço a ninguém. E por fim, ele usa de 3 exemplos. Um deles tem a ver com o fogo, outro deles tem a ver com o sal, lá no finalzinho do texto, e outro tem a ver com o tropeço. Ou seja, quais são as instruções de Jesus para os discípulos no que diz respeito ao comportamento deles. Eles deveriam ser diferentes daqueles líderes que estavam com eles até então. Aqueles líderes faziam outros tropeçarem por colocar regras ou padrões impossíveis de serem seguidos, inclusive por eles. A segunda coisa, esses sujeitos deveriam ter consciência de que essa autossuficiência, essa visão superestimada de si mesmos, os levaria à destruição. E por fim, a instrução mais importante de Jesus é: sejam sal, ou seja, não sejam sem gosto, sejam de fato sal, para que não só preservem as pessoas, mas realcem nelas aquilo que Deus pretende ou tem implantado ou tem planejado para cada uma delas. Portanto, o ser sal é parte do cumprimento da missão, ou é parte daquilo que deveria ser representado para quem respondeu afirmativamente ao convite de Jesus: siga-me. A lição dessa semana vai nos dar a oportunidade de percorrer esses temas, aprofundar a leitura desses temas e principalmente aprofundar a prática desses temas na nossa vida diária, para que pessoas possam ser impactadas pelo mesmo Evangelho e pelo mesmo Cristo. Deus abençoe vocês no estudo, tenhamos uma boa recapitulação dessas histórias, mas principalmente que tenhamos a oportunidade de reviver essas histórias e viver essas histórias em cada um dos nossos dias. É o meu desejo para vocês e para mim. Vamos orar? Querido Pai que está no céu, te agradecemos pelo dom da vida, te agradecemos porque, apesar das circunstâncias e dificuldades impostas pelo pecado, impostas pela nossa natureza pecaminosa, temos a certeza de que, na tua graça, no teu amor e no teu poder, podemos a cada dia alcançar vitórias e nos aproximarmos cada vez mais de ti. Dá-nos a bênção durante o estudo dessa semana, para que possamos compreender todos esses temas e aplicá-los à vida. É o que lhe pedimos por Jesus. Amém.